Olá, gente, mais um podcast da Fran Franceschi no ar. Meu episódio de número 60. Gente, é muito episódio. E eu tô muito feliz, vocês sabem muito bem dessa minha felicidade em compartilhar com vocês todos os dias que eu venho aqui fazer podcast, porque eu trago mulheres encantadoras e hoje não é diferente, porque ela é mega blaster conhecida aqui em Curitiba. Ela cuida de muita pele de curitibana linda. Eu já tentei encontrar com ela para falar assim, tem solução aqui? Tem vida aqui? E ela disse sim, e isso me deixou muito feliz. E a minha convidada é essa maravilhosa Mayara Bravo. Doutora, muito obrigada pela sua participação hoje aqui. Eu estou muito feliz e me sentindo honrada. Muito obrigada mesmo. A honra é toda minha. Eu também estou muito feliz de estar aqui compartilhando essa manhã maravilhosa com você. Obrigada. E a doutora que está gravidíssima, linda e maravilhosa, é uma gestação de menina. Agora menina. Nós já temos o Martim, e agora tá vindo? Antonella. Sabia que meu marido que gostaria de ter 5 filhos, e ele sempre falou que a última seria Antonella. Olha só, já dá tempo aí. Não dá mais. Mas doutora, vamos primeiro de tudo falar sobre essa parceria, porque você é sócia da Carla Sede, que é super respeitada, né? Sobre essa, até mesmo com muitos famosos, então cria essa credibilidade ainda mais. E você é sócia dela aqui em Curitiba. Há quantos anos? Exatamente, a gente já está aqui em Curitiba há 6 anos. Então, assim que eu saí da residência de dermatologia, na verdade, eu fiz a minha primeira entrevista de trabalho com ela. E foi muito legal, porque ela é uma clínica, imagina, super elegante, chique. Super. E eu saindo de uma residência de uma universidade federal, em que os recursos são outros, né? Uhum. E aí eu virei para ela e falei, olha, eu não conheço nenhum desses lasers que você tem, mas você pode ter certeza que eu vou tratar os seus pacientes da melhor maneira possível, com toda a integridade, com todo o respeito que eles merecem e que o seu nome merece. Aí ela falou, era isso que eu precisava ouvir, porque os lasers você vai aprender tudo comigo. Uhum. E assim, sinceramente, ela me colocou numa cadeirinha do lado dela, acho que foi a primeira médica que ela fez isso, ela abriu realmente as portas do consultório dela. E eu acompanhava ela nas consultas e eu fui pegando o jeito dela, né? Porque a consulta particular, ela é isso, né? Uhum. A tua identidade. E aí eu fui pegando a manipulação, a forma de encostar no paciente, de ouvir. E a gente criou uma sintonia. Num segundo momento, ela abriu uma clínica na Barra da Tijuca e eu participei de todo esse processo de abertura de uma segunda filial. E aí, quando ela veio para Curitiba, ela falou, não tem jeito, você vai ter que ir comigo. Aí eu falei, eu vou. Tudo isso lá no Rio de Janeiro, isso porque a Rio. doutora, gente, é carioca. E aí, então, com essa expansão da Carla Sede aqui em Curitiba, ela te convidou para tocar aqui. A clínica. Aí você mudou toda a vida e falou, vamos para Curitiba. Foi. Sem nem conhecer a cidade oficialmente, eu resolvi topar, porque eu gostava do desafio profissional de ser líder de uma equipe, né? E liderar mesmo as fisioterapeutas, a equipe médica, a parte de gestão de pessoas. Acho que é engrandecedor, né? Você lidar com tantas pessoas diferentes, como Sim. mulheres, e fazer a coisa crescer do zero, né? Uhum. Eu imagino assim que isso é muito... Essa coisa quando a gente fala assim de cuidar de mulheres, quando a gente fala com médicas, indo para o ramo da dermatologia, eu vejo assim que é uma linha tênue entre a ginecologia, né? É muito meio que parecido essa relação, né? De construção, de desenvolver, de cuidado, né? Exatamente, porque a gente busca engrandecer essa mulher e essa foi a minha dúvida na faculdade. Eu entrei na faculdade achando que eu ia ser ginecologista pela relação médico-paciente, que é lindíssima, né? É uma médica que te acompanha em várias fases da vida. Mas hoje eu vejo que na dermatologia, no consultório, eu acompanho essas mulheres e tudo que elas estão vivendo, se estão se arrumando para um casamento de uma filha, um aniversário de 15 anos, é uma viagem, ou talvez porque não está bem, o casamento não vai bem. Então, eu as vejo muito mais. Então, no fim das contas, essa minha relação médico-paciente é talvez até mais próxima do que se eu fosse ginecologista, que ela veria 1, 2 vezes no ano. Agora, vamos falar, já que você entrou nesse lado tão de detalhe, de aprofundamento com suas clientes, suas pacientes, vamos falar um pouco desse universo da cosmiatria.
que é novo, é um nome ainda não muito conhecido, né? O que ele está relacionado e o que ele traz de vantagem para suas pacientes? O mercado da medicina, dessa parte estética, ele está em pleno crescimento e os índices mostram que vão crescer cada vez mais, porque estão chegando cada vez mais tecnologias, mais procedimentos e um acesso mais democrático, mais liberado. Então, a gente vai ter todas as camadas da população, né, querendo viver algo, né, dessa sensação de bem-estar. Eu acho que a pandemia trouxe muito isso pra gente, esse foco, né, no autoconhecimento, esse foco nos nossos ciclos, em como a gente melhorar como ser humano, e o bem-estar está totalmente associado a isso, né? É uma relação muito de um cuidado de dentro para fora, Exatamente. né? E aonde que é desenvolvido muito mais isso, porque a cosmiatria está relacionada mais a cabelo e a unhas. Cabelo, unha, mas a gente expande aqui no Brasil como um todo, o cuidado da pele. Cuidado da pele. Da pele. E então, hoje, num consultório de dermatologista, você pode falar de uma queixa capilar, queixa da pele, queixa de um rejuvenescimento íntimo, feminino, que, na verdade, pode não ser só uma questão estética, mas pode ser uma questão de saúde. Por exemplo, uma mulher que teve algum tipo de câncer, que ela não possa fazer uma reposição hormonal, e de repente ela começa a ter um ressecamento, e que a gente pode fazer nela um laser íntimo que vai devolver qualidade de vida, diminuição de infecção urinária de repetição. Então, você trata a saúde, você melhora a qualidade de vida dessa paciente que talvez não possa fazer uma reposição hormonal. Então, isso vai muito além da estética. Muito mais além. Até mesmo essa questão do laser, que eu até conversando com a minha ginecologista, ele está crescendo demais, né? Para a continência urinária, exatamente por vários benefícios que não é só tratado no consultório como ginecologista normal, né? Exatamente. Então, uma queixa que é muito frequente é candidíase de repetição. Então, hoje a gente sabe que os lasers, eles melhoram a flora bacteriana, então você trata essas questões de candidíase, você trata a incontinência, você trata o ressecamento e você melhora a flacidez. Então, se é uma mulher que ela está num bom relacionamento, talvez melhore também a questão até sexual dela. Nossa, que incrível isso, né? E além de laser, tem radiofrequência e até campo eletromagnético. Chegou o primeiro aparelho no Brasil. Campo eletromagnético é aquele que faz as contrações. Então, até então, você só tinha um campo eletromagnético em que você sentava na cadeira e aí aquele campo saía, né, da cadeira e chegava ali na região do períneo. Hoje não. Tem uma ponteira que você coloca dentro, né, ali do canal, e ele faz toda a contração do períneo e isso melhora muito o fortalecimento de toda aquela musculatura do assoalho pélvico que é fundamental para a nossa saúde. Nossa, que incrível isso. Totalmente indolor. Que incrível isso. E aí, logicamente, que são sessões. Quando campo, tudo que envolve músculo, é que nem ir para academia, você tem que fazer algumas sessões. Então, nesses casos, a gente faz uma sessão por semana durante 8 semanas. E aí depois você pode entrar numa manutenção. Ou você pode fazer em casa pompoarismo. Né? Então, uma coisa vai fortalecendo a outra, corroborando as aulas de yoga com a respiração. Né? Então, tudo isso vai ajudando. E incrível que lá no consultório, como vocês realmente têm essa formação de um todo, né? Dessa assistência. E na gravidez, principalmente, tem um cuidado específico, algum protocolo específico? E você também pode aqui dar uma dica para as gravidinhas, nessa questão de cuidado. Até mesmo eu sofri um pouco de infecção urinária na minha gestação. E depois sofri com o meu rosto, né? O rosto mega ressecado. Aí na outra gravidez, mega oleoso. Né? Muda muito. Muda muito. Então, na gestação, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o ideal descobrir que está grávida, entrar em contato com o seu médico de confiança, seja seu ginecologista, seja seu dermatologista, porque existem uma série de medicamentos que não podem ser utilizados. Então, coisas que a gente usa no nosso dia a dia, seja um sabonete com ácido salicílico de pele oleosa, que não pode ser mais utilizado. Um filtro, que hoje a gente recomenda para todo mundo, um filtro químico, não é o ideal para gestante. Então, a gente tem que fazer todas essas alterações e eu gosto, quando já é
minha paciente antes de engravidar, eu trato aquela pele. Então, se ela tem melasma, se ela tem acne, eu trato para que ela chegue na gestação o mais controlada possível, para que os danos não sejam... Porque o melasma vai ter de qualquer forma, né, doutora? A grande maioria das mulheres, elas podem ter um aumento dessa pigmentação, especialmente no 3º trimestre. E essa pigmentação, ela perpetua depois de uns 4 até 6 meses. E aí, depois, ela sai desse estado de hiperpigmentação. Então, até no pós-parto, é importante escolher bem quais são os tratamentos que serão feitos e as energias dos lasers, dos peelings. Por quê? Porque ela está no estado de maior formação de mancha. Então, se você vai tratar um melasma e você não tiver essa ciência, você pode piorar o melasma dela. E aí a mulher, na pós-gestação, ela tem o eflúvio telógeno, né? Então ela tá com aquela queda de cabelo. Se é uma paciente que já tem uma tendência à calvície, né? Ou seja, se ela já tem uma tendência a ter um cabelinho fino, uma alopecia androgenética, eu acho que vale a pena tratar, porque a gente não vai esperar para ver se aquele eflúvio vai se resolver ou se aquilo vai ser um trigger para ela piorar a calvície dela. Verdade. E a gente sabe que cabelo tem tudo a ver com a nossa autoestima, né? Então, você já tá ali no pós-parto com toda aquela influência hormonal, com todos aqueles sentimentos borbulhando, né? Nem sempre o peso tá do jeito que a gente quer, o corpo com certeza não tá. Então, isso já interfere muito na questão sentimental feminina. Então, se a gente puder ter esse olhar com coisas simples, não é que ela tem que ficar indo no consultório toda hora porque ela não tem tempo para isso. Mas se ela tiver um mínimo de cuidado, a gente consegue ajudar ela nesse processo de voltar a se enxergar, né? Sim, que é o mais importante, né? E na gravidez a gente sabe que essas mudanças acontecem muito. Qual que é a dica que você poderia dar, uma dica básica para os nossos ouvintes em que gostaria muito de estar indo na clínica, né? Mas que às vezes por N questões não consegue. Qual dica que você poderia dar no básico mesmo, que a gente já consegue evitar um melasma e essa queda capilar? Em relação ao melasma, o principal tratamento que existe é o uso do filtro solar. Então, se ela é gestante, ela tem que usar um filtro solar físico, que é o filtro solar mineral. Então, ela pode ir numa farmácia e pedir especificamente por um filtro mineral. E aí, esses filtros, eles têm filtros que são com cor, né, que já tem uma cor de base, que é o ideal, ou um filtro sem cor. O mineral sem cor, ele costuma ficar um pouco mais esbranquiçado, aqui até aquele infantil que a gente vê. Então, aí, normalmente elas vão querer passar uma base por cima, porque não fica uma cor muito uniforme. Então, para o melasma, a principal dica é essa, sem dúvida, usar filtro solar até em Curitiba, todos os dias. Para ficar em casa. Ótimo. E para o cabelo, uma dica? Para o cabelo, a gente pode associar o uso de colágeno, né? Porque a queda, ela é natural, ela vai acontecer, né? Porque durante a gestação você tem esse boom hormonal, que depois aquilo vai cair, então vai ter um ciclo de queda de cabelo, né? Então, um bom consumo de proteínas, então focar na alimentação rica em proteína e a associação de colágeno durante a gestação. É importantíssimo. Que vai te ajudar para qualidade capilar e também para pele. Então, aquela paciente que já tem preocupação com a questão da estria, a gente também já está tratando de alguma forma. Perfeito. Eu gostaria de saber, assim, como são feitos esses tratamentos à base de células-tronco e gordura e quais os riscos e benefícios? Isso é uma grande tendência, pois né? É a novidade que está bombando lá fora e que também já chegou no Brasil, são 2 tratamentos diferentes. Então, hoje a gente fala de exossomos dentro de... Isso tudo faz parte do conjunto de medicina regenerativa, que é fazer... tecnologias e procedimentos que façam as nossas células voltarem numa reprogramação mais jovem, voltarem a agir, né, de uma forma mais jovem. É o que está meio que acontecendo, em que estão falando dessa célula mágica, ou uns falam que é pau mágico, que está deixando todo mundo novo. É isso? É praticamente exatamente, isso? Essa é a medicina regenerativa. Então, dentro disso, a gente tem os exossomos, que são moléculas, são vesículas, e essas vesículas têm... É um conjunto de
propriedades, um conjunto de substâncias dentro delas. E muitas vezes elas são feitas à base de células-tronco. Hoje em dia o mais comum são células-tronco vegetais, porque no Brasil, por exemplo, não é permitido o uso de célula-tronco de outra origem que não seja vegetal. E elas se ligam nos receptores das nossas células e fazem sinalização para que a célula volte a ter um maquinário mais eficiente, um estímulo melhor. Então, ela volta a produzir mais colágeno, mais elastina, mais ácido hialurônico para hidratação, menos mancha. Então, você consegue fazer uma sinalização tanto para pele quanto para cabelo. Os resultados de cabelo são excelentes. Você faz uma sessão por mês. Realmente está tendo aí algum chip, alguma injeção, algum creme que a gente possa ir atrás? O que a gente vê é muito, muito difícil, muito delicado a gente ficar dizendo o que a atriz fez, o que não fez. Isso é até, né? Mas, enfim, o que a gente observa? Esse movimento, primeiro, de desfazer aquelas harmonizações faciais. Graças a Deus. Demonizações, Meu né? Deus. Então, a gente usa mesmo uma injeção que é feita à base de hialuronidase, em que a gente está revertendo aquele processo, porque, bem verdade, é que quando você usa muitas ampolas ao mesmo tempo de ácido hialurônico, você envelhece aquela paciente, ela passa a ter um aspecto mais envelhecido, parece que ela está mais velha do que ela realmente é, o rosto pesa com o tempo, às vezes na foto estática fica bom, quando você vai ver ao vivo ela está horrível, né? Isso acontece muito com a mídia social, na foto ela está maravilhosa, está retocada, mas você vai ver a pessoa ao vivo, aquele ácido hialurônico, ele não dá nem a dinâmica facial, a mímica facial. Então, essas injeções estão sendo feitas, e aí esses tratamentos à base de medicina regenerativa, e cada vez mais a gente focar em tecnologias. As tecnologias que estimulam colágeno e fazem o efeito lifting, sem a gente ter que ficar injetando toda hora produto. Agora, é difícil, não sei te dizer se realmente não teve ali um lifting facial, se não teve alguma coisa que tá tudo bem, porque o resultado foi maravilhoso, né? Exatamente. Então é isso que a gente quer, exaltar aquela beleza natural, e as duas conseguiram perfeitamente isso. E doutora, eu vejo um movimento muito grande, até mesmo na prateleira das farmácias, como o mercado coreano vem ganhando espaço nas nossas necessaires, em tutorial de skincare, e até já chegando no consultório médico com laser. Com tecnologia, exatamente. O consultório de vocês também já recebeu se você puder falar pra gente, e também sobre esse ganho da Coreia com o Brasil. Então, pensa comigo assim, como o formato da face da coreana é aquele formato de rosto mais pesado. Então, a coreana tem duas grandes questões que agora estão super em alta. Bom, primeiro, a qualidade de pele, que elas não pegam sol de jeito nenhum e são realmente vanguarda ali nesse estudo, né, de produtos que vão trazer essa qualidade de pele que a gente quer. E segundo, porque como elas têm esse formato de rosto que é um rosto pesado, que a gente chama de heavy face, elas não fazem muitos injetáveis. Elas não usam tanto bioestimulador nem ácido hialurônico, porque não cabe, fica mais quadrado, fica feio. Então a gente está usando as técnicas que elas usam para aquele rosto pesado, para quê? Para a gente poder trazer resultados naturais para os nossos pacientes, mesmo que não tenham o mesmo formato de rosto. Mas a gente consegue trazer os melhores benefícios dessas tecnologias. E aí uma grande tecnologia que virou, né, que veio muito forte de dezembro para cá, é a radiofrequência monopolar, né, que ajuda no estímulo de colágeno numa camada superficial, é totalmente indolor, e a gente diz que não tem downtime, ou seja, é uma tecnologia que não deixa vermelho, não irrita, você pode fazer e viajar, pode fazer e ter um compromisso. Ela faz um efeito lifting, mas claro, tudo que leva estímulo de colágeno, com o tempo vai melhorar ainda mais. Então, 3, 6 meses você vai estar no auge do resultado. Mas você pode fazer e não tem problema nenhum de associar algum compromisso importante. Isso é libertador, né? Doutora, eu queria que você falasse um pouquinho essa questão do sol, né? Porque tem gente que gosta de tomar sol e outras que não. Para aquela paciente que gosta de tomar sol, verãozão,
Qual que é o cuidado além só do protetor solar e do horário específico para tomar sol? Como carioca, nós gostamos de falar que a gente não precisa ter uma relação, você pode ser amiga do sol, no sentido de, se você tá com seus amigos, se você tá num momento com a tua família, se é um bom momento de exposição, você vai viver aquilo. Você também não precisa ser paranoica, né, de ter que se afastar das coisas que te trazem prazer, de um beach tennis, de uma aula de funcional na praia, não. Mas a gente pode tomar os melhores cuidados, já que aquilo te faz bem. E aí, para essa tua pergunta, a gente gosta de associar os antioxidantes. Então, por via oral, existe uma substância que se chama Polypodium leucotomus, que é derivado de uma samambaia da América Central e que ela potencializa o efeito antioxidante, o estímulo do filtro solar. Não é que ela substitui o filtro tópico, mas ela potencializa. Então, para uma pessoa que já vai se expor, isso é super importante, né? E fazer uma alimentação rica em antioxidantes, né? E usar aqueles acessórios, né? Então, a camisa de Uveline, que também tem que lembrar que ela tem prazo de validade. Porque às vezes a gente tem aquela camisa Uveline que tá lá há 3, 4 anos e você usa direto, aquilo ali já não tá valendo mais. Então, renovar as tuas roupas, o boné com Uveline, usar um óculos de proteção, então tudo isso vai ajudar. Perfeito. Qual que é a forma mais saudável que você pode nos dar uma dica de como mostrar que para um relacionamento ter mais força e ficar saudável, esse cuidado com a estética é importante, seja para o corpo, seja no rosto. Qual que é a dica que você pode dar? A mulher, ela tem que se sentir bem com ela mesma, né? Então, quando você tá bem consigo, você tem todos os outros ciclos melhoram. Então, suas relações interpessoais melhoram. E ir ao dermatologista não requer grandes transformações, mas um trabalho preventivo, é gerenciar o seu envelhecimento, é olhar para aquela foto e ver um padrão de, olha, o teu rosto tem essa tendência a envelhecer, aqui está começando a mostrar uma sombra, como que a gente pode prevenir? E aí, você não vai sair transformada, você vai ser a tua melhor versão. Né? A gente tem que ter muito cuidado, tem uma frase que diz que a tendência é o último estágio antes do brega, né? É verdade. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque doutora, a tendência do cílio grande, a tendência da micropigmentação. Mas a essência não é disso, né? Não é. A essência da pessoa não carrega, né? Então tem que ter cuidado e buscar a sua melhor versão, isso nunca vai sair da moda, né? Isso é a verdadeira beleza. Eu fico imaginando, no seu lugar, o cuidado que você tem e a preocupação, porque às vezes chega lá uma mulher que não combina com aquilo que ela está pedindo, e como que é o seu papel em tirar esse filtro que ela quer tanto, né, da cabeça dela e falar, olha, você tem essa beleza. Como que é o seu papel nisso? Exige muita, até intimidade. Tem algumas coisas que a gente só fala depois com o tempo. Então, por exemplo, uma paciente que depois que você ela pegou a confiança em você, aí você começa a falar, olha, acho que essa sobrancelha aqui a gente podia tirar essa micropigmentação e vou te encaminhar para um laser. Esse cílio aqui não está realçando a tua beleza porque a gente está com uma outra proposta. Então, é uma relação de confiança, né? O paciente vai escolher o médico e o médico também escolhe o paciente, porque vocês têm que estar em sintonia daquilo que você quer. Então, várias vezes a gente diz não. E é por isso que as pacientes gostam, porque quando você começa a fazer um preenchimento labial, você começa a se gostar. E aí é o médico que tem que dizer, não, esse lábio tá bom para você, a gente não precisa avançar daqui. E doutora, nessa relação toda, porque deve aparecer muitos casos ali, né? Aonde que você vê, porque para mim tudo que é um excesso é uma falta. Sim. Né? Qual que tudo bem, você olhar uma inspiração e achar bonito aquilo é uma coisa, mas quando você percebe que a paciente ela tá te buscando muito mais por uma falta e que o problema dela é muito mais psicológico do que realmente ficar bonita. Isso acontece muito quando a gente vê que a resposta é, cheguei em casa e meu marido não notou. Sério? Ele não falou nada. Então você vê que é sobre ele, não é sobre ela. E essa é a grande dificuldade, porque se você faz um laser e daqui a pouco o marido fala, nossa, mas você tá com essa mancha
talvez ela já tivesse a mancha, mas ele Verdade. falar isso que acaba com a autoestima da mulher, né? Então, nessas horas que a gente vai percebendo ao longo do discurso da paciente, que o trabalho que a gente tem que fazer é muito além. Né? Exatamente. É um trabalho de fortalecer essa mulher, né? Qual é a importância dela na família dela, qual a importância do papel dela, Perfeito. né? Para que ela seja um pilar sólido. E são poucos profissionais que pensam assim, né? Por isso que quando a gente... Muitas amigas já me elogiaram demais você. Eu já tive o prazer de ir ao consultório e realmente você abraça. Você não está ali simplesmente porque vamos fazer. Não, mas por que você vai fazer? O que tem por trás disso? E isso traz uma confiança em que realmente você se enxerga pelo olho da profissional, pelo olhar da profissional, e você fala, realmente, eu não preciso, ou eu preciso. Isso traz realmente é um casamento, né, doutora? Exatamente. Chegar ali não tem como não casar com você. Porque a grande vantagem é você acompanhar aquela paciente ao longo das diferentes fases da vida dela. Porque agora pode estar tudo bem, em algum momento pode ser que não esteja, e você viver esses ciclos com a paciente, isso é muito gratificante, porque ao mesmo tempo que você comemora as vitórias, você está ali, você é o suporte dela num momento difícil. Então, é essa intimidade que gera todo o resto, todo o resultado que a gente tem. Doutora, eu que acompanho as suas viagens, sempre você está em congressos e sempre trazendo coisas muito importantes, né? Aqui para Curitiba, principalmente. Como que é esse trabalho dentro da clínica, né, de congresso? Você recentemente esteve no Canadá. Isso. E como que você avalia? O Brasil está em todo lugar, né? Eu vejo essa busca muito grande. Mas tem muita coisa que a gente ainda precisa melhorar aqui, ou a gente já está num nível considerável? Olha, Brasil, em termos de estética, eu acho que nós somos vanguarda. Eu Sério, acho que doutora? nós ditamos. E muitas vezes, quando a gente vai a esses congressos, na verdade, o que você quer é alguma coisa assim, um detalhe, é uma sutileza. Dentro das técnicas de injetáveis, particularmente as aulas mais bonitas são as dos brasileiros, porque é o nosso gosto, né? Então, você vai numa aula de um americano, às vezes, né, ou de um europeu, você vê aquela coisa ainda um pouco over para o que a gente está buscando, né? Mas aí a gente consegue pegar experiências de outras formas, né? São tecnologias, são parâmetros, são associações. Então, sempre é muito enriquecedor, né? Estar vendo o que o mundo está fazendo, mas aí você tem que saber filtrar se aquilo serve ou não para o teu público, para o teu paciente, né? Sim. E você consegue pegar, por exemplo, quando você vai para a clínica no Rio e perceber a sutileza da curitibana do que elas mais gostam, carioca e as paulistas, você consegue? Claramente. Então me diga. É muito curioso, assim, porque é um perfil completamente diferente. A carioca, ela... Não sei, talvez pelo trânsito, a paulista também, né? O trânsito, o engarrafamento. Quando ela vai no seu consultório, ela quer resolver. Então, ela vai, ela faz a consulta e ela dali naquele dia, por mais que ela vá sentir um pouquinho mais de dor, ela vai fazer tudo num dia só. E pronto, tá resolvido. A curitibana, não. Ela vai na consulta, daí ela vai pensar, ela é mais conservadora. E aí ela vai, e ela começa a vir na tua clínica. Se você disser para ela que ela tem que vir de 15 em 15 dias, uma vez por mês, ela vai se programar, ela vai se organizar, porque isso para ela é um foco. E a gente até se surpreendeu muito, porque quando a gente começou o consultório aqui, a gente achou que o corporal não fosse ter uma grande demanda, e tem uma demanda gigantesca. Né, eu achei que o corpo exposto fosse ser o do Rio, que ia ter uma demanda maior, mas não. A curitibana é extremamente vaidosa em detalhes. E aí ela trata tudo, literalmente tudo. Que engraçado isso, né? E realmente essa relação do acelerado, né? Tanto no Rio quanto em São Paulo, acontece mesmo. E realmente, eu me vejo assim também. Quando eu vou, eu gosto de resolver tudo. Porque é mesmo a demanda de maternidade, com um monte de coisa. Então, aquele momento eu tirei pra mim, eu já quero resolver tudo. Exatamente. Agora, quanta dor me pega, doutora? Porque eu sou extremamente sensível. Existe procedimento que você capota a paciente e ela já acorda linda e maravilhosa sem sentir dor? Olha, a gente particularmente não faz sedação em consultório.
Isso pode ser feito em um centro, né, hospitalar. Mas, quando o paciente fala dessa limitação da dor, o médico ele pode orientar o paciente, então, de acordo com as tecnologias. Você não seria uma paciente que eu começaria um Morpheus, que é um procedimento que é doloroso, que eu posso fazer um bloqueio anestésico, mas você vai sentir dor. Você seria uma paciente de uma radiofrequência monopolar que não tem dor. Então, a gente vai... Mas vai me trazer o mesmo benefício? E vai te trazer o benefício. Então, uma radiofrequência monopolar eu vou combinar com um laser de superfície, que vai tratar mancha e estímulo de colágeno, que o Morpheus faria com uma tecnologia só. Então, a gente vai fazendo essa mesclagem de tecnologias e um sanduíche mesmo, né? Tratando níveis de camadas diferentes de acordo com as individualidades daquela paciente. Você pode ser que seja super resistente para a tecnologia, mas não tolera injetável. Ou o contrário, tem gente que vai super bem com agulha, com, né, qualquer procedimento injetável, mas botou um calorzinho ali de um laser, sofre. Então, a gente tem que ir dosando o que é melhor para aquela paciente até que ela esteja extremamente confortável e confiante. Doutora, uma curiosidade, a gente indo mais específico dentro da cosmiatria, sobre unhas, né? Existe algum protocolo em que realmente fale que dentro da unha lá, você tem, então, falta de vitamina D, falta de vitamina E, você consegue realmente mapear pelas unhas qual que é a deficiência de vitamina que a mulher está passando? Existem algumas características clínicas que nos dão alguns indícios de deficiências, de carências nutricionais, tá? Mas, de modo geral, a deficiência, as unhas frágeis, no Brasil, a maior causa é o nosso hábito de estar sempre com as unhas pintadas. Seja acetona, seja lá qual for a forma como você vai remover, isso acaba degradando um pouco, né, a nossa unha. Então, essa é a primeira causa. Depois disso, a gente faz um parâmetro ali de exames laboratoriais, que pode ser desde uma carência nutricional até desordens hormonais, né? Hipotireoidismo. Ou seja, realmente a unha acaba sendo realmente um dos mapas para a gente saber o que está acontecendo. Sim. E existe alguma irregularidade no fato de passar esmaltação em gel? Isso dificulta pra gente? Bom, primeiro que o dermatologista não consegue ver o teu leito ungueal, não consegue ver realmente como está a saúde da tua unha. Então, uma dica boa é sempre ir sem esmalte quando você for ao consultório médico. Não, sim, mas assim eu digo, o gel ele acaba enfraquecendo demais e sendo ruim? Por melhor que seja a técnica de remoção, ele sempre enfraquece um pouco a unha. Não tem jeito. E acaba favorecendo, como é uma unha que fica por mais tempo, aquilo oclui e leva à formação tanto de proliferação bacteriana quanto fúngica. Doutora, acontece mesmo. Eu adoro, doutora, mas é mais prático, mas na vida real, a minha dica é deixe para quando for um momento importante. Você vai fazer uma viagem, se essa semana vai ser correria e você vai emendar um monte de, né, programações, mas que não seja regra, que seja exceção. Ai, que triste. Não tem jeito. Não tem jeito. Entre tantas coisas. Doutora, sempre no finalzinho da nossa entrevista, a gente fala entre tantas coisas em que a Mayara já viveu. Qual que é a dica que você poderia dar para os nossos ouvintes no sentido de parar e pensar mesmo em mudar um conselho? Eu, sinceramente, acredito que a rotina de skincare de manhã, ela pode ser um ponto não só de autoconhecimento, mas um ponto em que você comece o seu dia diferente. Então, a ideia é usar daquilo para que você tenha um dia melhor, né? E você comece a fazer diferença na vida das outras pessoas porque você está mais equilibrada. E isso é algo muito simples, que você não precisa de grandes investimentos, né? É você com você mesma, se olhando no espelho e fazendo o mínimo de 3 minutos, 2 minutos. Qualquer um tem, né? Por mais que sua vida seja corrida, você pode se dar 2 minutos se olhando no espelho e começar diferente. E muda tudo, né? Muda tudo. Porque quando a gente está bem apresentável e está bem com a gente mesma, tudo muda, né? Todas as pessoas as à nossa relações. volta, todas as relações mudam, né? Uma coisa que eu posso também deixar de dica aqui para as gravidinhas é que eu tinha uma necessidade extrema de me arrumar. Eu queria sempre estar bonita,
Porque para mim, eu tava respeitando quem estava na minha casa, o meu bebê, todo mundo, porque isso muda. Lindo. Porque imagina você já tá sem dormir, tá feia, pijamão o dia inteiro. Gente, tem hora que não dá. Não muda, né? Maravilhoso. Tem que mudar a vibe. Exatamente. Doutora, eu tenho uma maravilhosa aqui, que é a nossa parceiraça, que é a Revival, que trabalha com bodies tecnológicos. Que legal. Dentro desse envelope aqui, vai estar um tagzinho com um número, onde você vai entrar no site e você vai construir o seu body. Maravilha. Se você quer com manga curta, que não... Enfim, você desenha. E principalmente porque o tecido dele ajuda muito as gravidinhas também, porque é um tecido 1000% tecnológico, um monte de inteligência, um monte de facilidade aí pro corpo. Amei. Tá? E também tem a Bio Bag. Você que eu sei que vai em vários eventos aí luxuosos, tá sempre em congressos fora do Brasil, pode levar também Bio Bag, que são bolsas, cintos, acessórios de luxo. Você vai lá, faz a locação por os dias que você vai ficar e depois você devolve. Olha só, é um consumo consciente. Maravilhoso. Você vai ter aí, ó, os dois junto com você, tá? Muito obrigada. Doutora, como você tá lá nas redes sociais? Meu Instagram é aberto. Como que tá lá? É Mayara Bravo. Mayara com Y. Bravo. E, bom, eu sou uma pessoa muito discreta, né? Mas eu tenho tentado cada vez mais me posicionar porque a gente tem visto que é importante que essa informação de qualidade chegue, né, ao acesso de todos, porque o que não é de qualidade também está chegando. Então a gente precisa ter esse confronto de pelo menos que as pessoas sejam melhor informadas. Com certeza. Eu amei a nossa entrevista, tenho uma grande admiração por você e conte aí com a gente e eu espero que essa gravidez seja cada vez mais linda, que esse bebê venha abençoado, porque você é uma mulher virtuosa e que eu admiro demais. Amém. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Obrigada a você. Um beijo. E você que não segue a gente, vai lá no Spotify, no YouTube, faça com que essa rede do bem cresça cada vez mais e mais. Eu vou terminando por aqui e até mais.